Qual sua dúvida sobre reforma política? Eu queria perguntar para ela se é possível essa reforma política sair este ano ainda. Em 2012, nós já vamos ter essa reforma. As listas, né, que é um dos temas que está em debate na reforma política. Se você perguntar para a maioria da militância, eles não sabem como vai funcionar isso, entendeu? A questão econômica, ela favorece muito a questão da eleição. E a gente precisa encontrar formas de que o poder econômico não interfira tanto na escolha das eleições. Porque muitas vezes a gente só vê pelo rádio, pela televisão, mas nunca pessoalmente. Então eu acho que isso é importante. Se essa reforma política possibilitaria melhor o exercício da democracia dentro dos partidos, dentro do sistema como um todo. A gente pretende fazer a discussão da reforma política numa questão que realmente atenda às necessidades básicas dos movimentos sociais e das comunidades mais carentes. A questão das listas, eu tenho dúvida. Por exemplo, se houvesse essa listagem hoje de candidatos, de escolha do partido, será que o Carlos Neder entraria? Um tema prioritário para simpatizantes e militantes do Conselho Político do mandato de Carlos Neder. Queria agradecer a presença de todos e queria agradecer, que é uma honra para nós aqui, a participação da Maria Vitória Benevides. O tema reforma política é uma coisa que está muito em pauta. E nós aqui do coletivo do mandato Carlos Neder, a gente está passando por todo um processo de discussão, de revisão de tudo, e a gente começou com uma pesquisa, né? Uma pesquisa que nós fizemos na base do mandato, tanto dos apoiadores como da equipe, e levantando o perfil, né? Quantas pessoas militantes do movimento, do Partido dos Trabalhadores, quem é filiado ou não, e as pessoas deram sugestões. E uma sugestão que foi muito indicada é a reforma política. E aí nós pensamos, vamos falar em reforma política, quem a gente vai convidar? Porque tem muita gente discutindo reforma política no PT e na sociedade. É uma alegria receber aqui a Maria Vitória, companheira nossa de partido. É uma pessoa por quem nós temos uma referência política. Tanto é verdade que os nossos mandatos sempre se caracterizaram pelo lema da cidadania ativa. No momento em que pouco se falava dentro do PT da ideia da cidadania ativa, nós entendemos que seria interessante trazer isso como um lema, como um norte para a atuação parlamentar nossa e na relação com a sociedade, e, ao mesmo tempo, incentivar as pessoas para que conhecessem a produção acadêmica e política da Maria Vitória. Então, é uma alegria enorme tê-la conosco e espero que o debate aqui possa também depois se refletir na nossa atuação nos diretórios zonais, nos setoriais e junto aos movimentos, uma vez que o tema é extremamente importante, mas é igualmente controverso. Não há uma única posição dentro do PT com o perfil da reforma política que se pretende e até que ponto nós teremos voto em lista ou se hará uma proposta híbrida como aquela apresentada pelo Henrique Fontana. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês e que a gente faça um excelente debate aqui com a nossa querida convidada. Uma saudação muito especial ao meu querido companheiro, vereador e deputado, Carlos Neder, que não apenas é companheiro de partido, mas companheiro de um movimento dentro do partido, com o qual eu estou perfeitamente afinada e solidária, e também é um companheiro que sempre nos ajudou na nossa escola de governo. Eu venho estudando a reforma política, inclusive comparando com outros países, desde, pelo menos, o período anterior às eleições para a Constituinte, ou seja, desde o início dos anos 80.
o meu livrinho, A Cidadania Ativa, já tem mais de 20 anos. Não é? Então, e foi realmente bastante novo, porque não existia bibliografia brasileira sobre o assunto, né? Eu tive que me basear muito nos outros países. E a primeira coisa que nós percebemos era a dificuldade de termos não apenas uma referência de estudos no Brasil significativa, como termos o interesse. Eu não digo nem informação, conhecimento, mas o interesse. Era um tema que realmente não interessava as pessoas. Porque a simples expressão reforma política traz um ventinho de ameaças. Reforma. Existem duas questões urgentes. Então, nós podemos fazer uma reforma política para quê? Pensando em duas grandes possibilidades. Ou modificar o sistema eleitoral e o sistema partidário para aumentar a governabilidade. Ou seja, a capacidade dos executivos e dos governos e do seu entorno em geral manterem uma maioria minimamente estável para aprovação dos seus programas e tal e tudo. Ou seja, se refere diretamente ao exercício do poder dentro dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que não é eleito, não está nem no eleitoral, nem no partidário, mas é quem tem a última palavra sobre a legalidade das eventuais mudanças, né? E a governabilidade em si não é boa nem ruim defender uma maior governabilidade. Depende do para quê. E se nós ficarmos só com o objetivo de fortalecer a governabilidade, nós vamos perder o nosso segundo objetivo de uma reforma política, que é aumentar a representatividade. E a representatividade de quem? Do povo, que é o soberano, aquele que detém o poder em última instância. É evidente que, assim como foi no caso da Constituinte, que nós lutamos por uma Constituinte com participação popular, não se trata de todo o povo governar, mas de participar das instâncias decisórias. Está ligada a outra questão importantíssima da reforma política, que é a da exigência de participação. Participação dos filiados, participação das bases, das setoriais, etc. O financiamento exclusivo das campanhas com recursos públicos, sendo proibidas as doações privadas, com exceção das doações de filiados e militantes. E aqui há a proposta de um teto. Porque o que nós queremos com financiamento público? Muitas vezes dizem, é controlar a corrupção. Não é só controlar a corrupção.
Controlar a corrupção tem que existir em tudo. Aqui, especificamente nessa reforma política, é muito mais do que isso. O financiamento público é uma exigência básica da democracia, ou seja, é uma exigência para um mínimo de igualdade. É claro que tudo isso tem que ser discutido, tem que ser sopesado, tem que ter a intervenção da justiça eleitoral, e é claro que esse financiamento público tem que ser monitorado e transparente, etc. O voto em lista. Esse voto em lista divide muitíssimo todos os partidos, inclusive o nosso também, embora a maioria defenda o voto em lista. A maioria defende o voto em lista porque, a imensa maioria, devo dizer, dentro do PT, porque o voto em lista reforça o partido. Todos os filiados e aqueles candidatos que eles apoiam têm interesse no voto em lista porque ele vai reforçar o partido. Não haverá campanhas adversárias. Como vocês sabem, o maior adversário de um candidato, seja para o cargo que for, proporcional, evidentemente, é o que tem o perfil mais próximo do seu. Isso leva a problemas seríssimos no partido, essa lista aberta, ampla. Mas aí o que acontece? Nós agora não estamos enfrentando problema com os nossos companheiros, porque eu devo dizer que a imensa maioria aprova o voto em lista por causa disso. O voto reforça o partido. Mas aí eu digo, no nosso caso é maravilhoso reforçar o nosso partido. Mas para um partido que não tem unidade programática nenhuma, que vive para lá e para cá, não tem o menor interesse em voto em lista. Vai sair morte na hora de compor uma lista, né? Então, é uma questão complicada. Mas aqueles que dizem o voto em lista tira, e isso é um argumento muito forte, tira a liberdade e o direito do eleitor de escolher o seu candidato pessoal. Bom, aí a isso eu respondo o seguinte: votar, participar do sistema político, por isso que eu digo que está tudo ligado, isso tem a ver com a participação cidadã. Votar num partido pelo seu programa, pela sua proposta doutrinária ou ideológica, pela sua linha, pelo papel que esse partido tem na sociedade, pelo seu projeto de poder, que um partido tem que ter um projeto de poder. Tudo isso pressupõe uma ação coletiva. Política não é para... Ação política não é para indivíduos. Por isso que, quando a gente fala um cidadão ativo, ele está permanentemente em ação, em contato com os outros. Então, se nós transformarmos tudo no cidadão sozinho, que vai lá e aperta o botão, cadê a cidadania ativa? Que tende a uma acomodação, define 4 ou 5 pontos para negociar no Congresso e perde essa dimensão mais importante que foi levantada aqui, da soberania popular.